Essa é a TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil do Coió para o Mundo, a casa do locutor e a emissora oficial do Ministério Seguir e Adorar em São Gonçalo, Rio de Janeiro, no YouTube. Liberada aqui. E nós chamamos a existência do Senhor. Que todo roubador de palavras seja repreendido e seja anulado. Nós o abençoamos nessa noite, no nome de Jesus. E a igreja diga comigo, evangelista Mateus, Deixa Deus te usar. Antes de ele pregar, você pode se sentar. Eu não tinha reparado que eu tinha você no Instagram. E aí eu fui mexer no Instagram, no telefone. Eu fui mexer. Faz o teclado aqui, evangelista. Faz o teclado, deixa a câmera bem teclado. Eu não sabia que eu tinha você no Instagram. E aí eu entrei no seu Instagram hoje, que eu marquei você lá. E eu vi algo interessante no Instagram do Mateus dizendo assim. Ele pegou as fotos do outro templo, está com as fotos do outro espaço, e tem uma escrita assim. É claro que tem um comentário da sua mãe embaixo, né? Lindo, alguma coisa, se quiser ver, mas tem algo assim, né? Tinha essa parte, né? Mas tinha algo dizendo assim, como é que é? Posso não estar no momento, mas o momento vai chegar, a hora vai chegar, vai se cumprir, né? E hoje Deus está fazendo se cumprir na sua vida novamente aquilo que Ele já tinha entregue para você. Então eu estou muito feliz em poder compartilhar, tendo você de volta aqui nessa casa, junto com a Natália. Foi um dos maiores presentes que a gente recebeu já esse ano. E eu tenho certeza que Deus te trouxe para somar. E eu tenho certeza que Deus vai te usar cada dia mais. Não só na palavra, mas também na adoração e em todas as outras coisas que Deus tem para você. Então, meu querido, deixa Deus te usar. Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém? Amém. Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, sem mais delongas, abra sua Bíblia no livro de Jeremias, no seu capítulo 18. Eu ia pedir um pouquinho da sua atenção, mas eu gostaria que você continuasse adorando a Deus nesse lugar, porque todos nós sabemos que já contemplamos a graça dele sobre essa casa. E eu vou dizer por mim, tá, irmãos? Eu vou falar por mim. Eu estou saindo completamente diferente do que eu entrei. Completamente diferente. Jesus, Ele é o meu combustível. Jesus, Ele é o meu alívio. Eu confesso que a minha expectativa de estar nesse culto aqui estava grande demais. Estava muito grande. Mas, infelizmente, acontecem algumas coisas que me tiram um pouco do foco, me deixam um pouco chateado, um pouco cabisbaixo. E às vezes a gente pensamos até em desistir. A gente começa a questionar a Deus e começa a falar: Senhor, logo por que logo comigo? Ó Deus, por que com a minha família? Ó Deus, por que com um ente querido? Por que logo com um conhecido meu? Então muitas das vezes a gente pensa até em parar, até mesmo em desistir. E pensamos: Senhor, poderia ser eu no lugar? Senhor, será que o Senhor não tem outra pessoa para colocar sobre aquela pergunta? Será que realmente tem que ser eu? Senhor, será que o Senhor não tem chamado outra pessoa? Não é possível que o Senhor Jesus não tenha confundido. Mas Jesus está dizendo: não, é com você mesmo. Glória que eu quero a Deus. falar. É com você mesmo que eu quero compartilhar. E é com você mesmo que eu quero retribuir. Então, irmão, Jesus escolheu nessa noite pessoas exatamente selecionadas para estar sobre esse lugar. Glória a Deus. Selecionadas. Eu estou pregando aqui feliz. Feliz porque no dia de ontem aconteceu algo que eu perdi um amigo, que eu posso dizer que nos meus momentos mais difíceis ele sempre me mandava uma mensagem, ele sempre estava ali, mas teve ao céu o levar para a glória. Então eu estou feliz porque eu sei que o que eu estou fazendo é uma coisa que ele
gostava de fazer. Era uma coisa que ele fazia porque ele amava fazer isso. Ele amava a palavra, ele amava pregar. Mas, para a honra e glória do Senhor, o céu o recebeu. E para o lugar que ele estava, é para lá que eu irei. Aleluia! Irmãos, eu estou trazendo uma mensagem aqui, a qual, desde o momento dos louvores, abençoado que o evangelista Guilherme estava trazendo, juntamente com o ministério de louvor, e essa mensagem tocou no meu coração. E quando Gabriel foi agraciado por Deus na sua oportunidade, ela veio como chave. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Jeremias 18 é uma palavra de impacto para aqueles que acham que não são nada, tá? E a palavra diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias orientando: disponha-te e desce à casa do olheiro, e lá receberás a minha mensagem. Disponha-te e desce à casa do olheiro, e lá receberás as minhas mensagens. Desci à casa do olheiro, e eis que lá estava, concentrado na confecção da sua obra, sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez. Contudo, o vaso de barro que estava sobre suas mãos, formando, estragou-se sobre suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então o Senhor dirigiu-se à sua palavra, dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com a sua obra de barro? Indagou o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sou vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. Pode fechar sua Bíblia. Eu vou fechar a minha. Serei muito breve. A primeira coisa que me impactou nessa mensagem é que quando Deus chega para Jeremias, Gabriel, ele faz assim: Jeremias, disponha-te, ou seja, levanta-te, se coloque de pé e desce à casa do oleiro. Irmãos, se Deus está dando uma ordem, uma orientação a Jeremias, primeiro ponto, se Deus manda Jeremias levantar, é porque Jeremias estava prostrado. Naquele ponto ali, Israel, na dificuldade que estava, com tudo que Israel estava passando, o que Israel precisava? De Jeremias. Então, Deus vai chegar para Jeremias no seguinte acordo: Jeremias, levanta-te de pé e desce à casa do oleiro, porque lá te mostrarei a minha obra. Lá te mostrarei eu, Jeremias, o que eu quero fazer sobre Israel. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui, irmão, quando Jeremias desce à casa do olheiro, são duas figuras de linguagem. Irmão, isso aqui é muito fácil. Eu creio que todo mundo aqui já passou por ensino fundamental. Isso aqui a gente aprende lá, irmão. Quando Deus manda Jeremias descer à casa do olheiro e Jeremias desce, Jeremias estava dando de frente com duas figuras de linguagem. A primeira, o olheiro. O segundo, o vaso. Irmão, quando Jeremias chega perante aquele olheiro e ele fica olhando como que o olheiro está trabalhando, uma pergunta que eu quero te fazer nessa noite: como é que chegou o seu vaso sobre esse lugar? Porque ele não queira você aceitar ou não, mas você é vaso. Mateus, eu pequei hoje, você é vaso. Mateus, eu errei ontem, você é vaso. Irmão, quem matou ontem é vaso. Quem foi preso hoje é vaso. Só que tem uma diferença. O
vaso foi feito para quê? Para colocar algo dentro. Essa é a diferença. Pergunta para quem está do seu lado. Vamos pregar comigo hoje. Pergunta para quem está do seu lado. O que tem dentro do seu vaso? Então, o olheiro, antes de tudo, ele vai fazer uma coisa. Ele vai pegar o barro para começar a sua obra. Quando o olheiro pega o barro, evangelista Guilherme, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe qual tipo de barro que ele está pegando para começar a sua obra. Só que quando o olheiro ele começa a moldar o vaso, é aí que começa a verdadeira obra. É aí que começa o verdadeiro trabalho. Porque a Bíblia vai nos relatar e vai nos dizer que o vaso agora vai se quebrar na mão do olheiro. Irmão, o vaso só quebrou na mão do olheiro porque o barro era podre. O barro não estava, como que eu posso dizer, com o tempo de chuva, certo? O barro não estava com o tempo de sol, certo? Então prove o olheiro a anteceder a obra que ele queria sobre a vida do barro, para fazer o seu vaso. Será que você consegue pegar isso aqui? Muitas das vezes a gente acha que Deus só vai nos apresentar amanhã, mas Ele está te chamando para te apresentar hoje. Tem pessoas que não acreditam em você ainda, mas eu posso te dizer uma coisa: a partir de hoje, depois da atitude que você começar a demonstrar, a partir de hoje, quando você começar a se posicionar, as pessoas vão começar a acreditar em você. Aleluia. Então, quando o barro, o vaso agora, ele se quebra na mão do olheiro, imagina Jeremias pensando: esse olheiro não sabe nem fazer um vaso. O porquê que Deus me trouxe aqui? Só que aí, irmão, é aí que a gente começa a se enganar. Por quê? Porque se o olheiro, que era especialista em fazer o vaso, o porquê que o olheiro escolheu um barro errado? Ele não escolheu o barro errado. Aleluia. Ele escolheu o barro certo. Glória a Deus. Ele só queria me mostrar e te mostrar que não é da forma que a gente pensa que é. Não é porque meu irmão errou ontem ali que ele está deixando de ser vaso. Então, quando o olheiro agora ele começa a fazer o vaso novamente, irmão, preste atenção numa coisa aqui. Quando o vaso se quebra na mão do olheiro, o olheiro não pega os pedaços do barro e joga fora, não. A Bíblia diz que com o mesmo material, com o mesmo barro que o olheiro estava usando e o vaso quebrou, ele continuou usando o mesmo barro. É Deus dizendo para mim e para você nesta noite: meu filho, você pode estar até quebrado, mas a partir de hoje eu mesmo estou te moldando. A partir de hoje eu mesmo estou te conviccionando a essa linda obra. Então, com o mesmo barro que o olheiro acabou de o vaso quebrar sobre a sua mão, ele vai continuar o trabalho. Só que, irmão, preste atenção nisso aqui. A Bíblia vai nos relatar e vai nos dizer que o olheiro começa a fazer o vaso, a moldagem do vaso é pelo toque por dentro. Eu posso entender uma coisa aqui, é que por fora todo mundo vê, mas por dentro só o olheiro vê. Por dentro só o olheiro sabe como é que está. Aí sabe o que o olheiro vai fazer? Vai começar a moldagem do vaso. Ali ele vai começar a dar a estrutura para o vaso. Ali ele vai começar a moldagem do vaso. Eu quero que você seja um pouco mais redondo aqui, e aqui você vai afinando. É o olheiro quem sabe como que ele quer que o vaso esteja. Irmão, Deus vai começar a tocar em pessoas aqui
por dentro, para você botar para fora aquilo que você precisa. Tem gente que só porque acha que o por fora dele ele pode demonstrar para todo mundo que é o dono, que sabe de tudo, que é assim que faz, que só o jeito que ele prega está certo, que só o jeito que ele canta está certo, que ele é o melhor que todo mundo. Irmão, teve gente que teve que sair mancando para perder um pouquinho da soberba. Aleluia. Você lembra de Jacó? Jacó ele batia no peito e falava: eu sou o cara, enganei meu irmão, quero ver quem mexe comigo. Aí imagina Deus lá do céu dizendo: Jacó, Jacó, o dia que tu bater com o anjo do Senhor do val de Jacó, que tu vai sair mancando, para sua crista abaixar e tu reconhecer que eu sou Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia. Tem pessoas que Deus está tendo que ferir, irmão, para perder a soberba. Tem pessoas que Deus tem que ferir para descer do pedestal. Então vai ter pessoas aqui nessa noite hoje que Deus vai começar os toques para ele botar para fora aquilo que ele está carregando dele. Só que, irmão, não termina por aí não. O olheiro agora, depois de ter escolhido o barro, depois da moldagem dele, de você começar a ter os toques por dentro para você ganhar aparência por fora, ainda ficou algum defeito no vaso. E que defeito é esse, Mateus? É os grãos. Mateus, o que é grão? O grão é aqueles pedacinhos que fica no vaso, que a gente acha que quando o olheiro termina de fazer a moldagem do vaso, que o vaso está pronto e pode ir para a vitrine, mas não, irmão. Tem vaso que depois de ter tomado o toque dele, ele acha: estou pronto, agora posso falar, agora posso fazer o que eu quero. Mas não, irmão, no vaso ainda ficou alguns grãos. E o que é grão? Grão que arranha, grão que machuca. Quando a gente passa a mão, machuca. Tem pessoas que pensam: agora eu estou pronto, ninguém toca em mim, porque se tocar em mim o padre vai sair machucado. Só que Deus está falando: quem tocar em você não vai sair mais machucado a partir de hoje, porque tem uma lixa te esperando. Porque depois que o olheiro começa o toque por dentro, o vaso vai para a lixa, irmão. Por quê? Porque o vaso precisa perder todo aquele grão que ficou, todo aquele grão que machuca alguém. Então agora o vaso ele vai começar mais um processo, que é passar por a lixa. E depois que o vaso passar pela lixa, ele vai achar mais uma vez que ele está pronto. Mas não, irmão, ele precisa ter mais um pouquinho de aparência. E que aparência é essa, irmão? Depois que o vaso vai tomar o toque por dentro e depois da lixa, o vaso agora vai passar por mais um processo. E que processo é esse, Mateus? É o processo de esmalte, aonde o vaso precisa ter um pouquinho de cor. Só que esse processo muitas das vezes é interrompido por algumas coisas. Por quê? Porque logo após desse processo vai vir mais um processo lá na frente. Só que o vaso, irmão, depois dele ter tomado o processo da lixa e depois dele ter tomado o processo de esmalte, ele vai achar que ele vai lá para a vitrine. Só que não, ainda tem mais um processo. Por quê? Porque o vaso, depois que ele vai estar com o esmalte, ele vai estar brilhando. Só que Jesus está lá do céu dizendo: não, meu filho, você não precisa brilhar agora. Ainda não é hora de brilhar. Ainda também não é hora de ir para a vitrine. Aguenta só mais um pouco, porque tem uma fornalha te esperando. Por quê? O que eu entendo com isso? Porque se o vaso não passasse pela fornalha e ficasse somente naquele último processo ali de esmalte, o vaso ia brilhar. Mas será que o vaso ia ter sustentabilidade? O vaso ia brilhar. Mas será que o vaso ia ter estrutura para aguentar uma queda? O vaso até ia brilhar. Mas será que ele ia ter estrutura para aguentar um combate? Será que ele ia ter estrutura para aguentar uma afronta? Então não. Então Deus está lá do céu dizendo: você não precisa brilhar. Porque quando você passar pela fornalha, quando você passar pelo fogo, aí sim você pode estar pronto. Porque o esmalte não é o último processo. O que eu quero que você entenda com isso aqui?
Não é brilhar mais do que resistir. É resistir mais do que brilhar. Glória a Deus. Então é por isso que tem uma fornalha te esperando. E você aguenta esse último processo da fornalha. Porque é ali que você vai entender que depois daquela fornalha, que Jesus pode até te colocar na vitrine, que você pode até estar esperando por esse momento, mas o Senhor está lá no céu dizendo: não, ainda não é a hora, ainda não é o momento. Irmãos, eu sou pentecostal, tá? Mas tem algumas coisas para mim que eu não consigo compreender. Tem certas atitudes, tem certos tipos de movimento que eu não levo em consideração, que para mim é meninice, para mim é palhaçada. Porque para mim o maior movimento, ela vem da Bíblia. Ela vem da Bíblia. Irmão, pensa aqui comigo, se o vaso fosse algo que raciocina, ele vê no Jeremias, chegando agora na casa do oleiro, quer parar. Se o vaso fosse algo que raciocina, ele olha para Jeremias e vê Jeremias como frio, gelado, profeta gelado. E o vaso não, o vaso está rodando na mão do oleiro. Só que, irmão, enquanto o vaso estava rodando, Deus estava mostrando o defeito dele para o profeta que estava quieto. Imagina o vaso: eu sou pentecostal, eu rodo, eu gosto de pular, eu gosto de dançar, eu rodo, eu sou pentecostal puro. Mas enquanto o vaso estava rodando para se mostrar a Deus, mostrava para o profeta o defeito do vaso. Aleluia. Se pela estrada, irmão, hoje mesmo, se você passar por alguma estrada, você vai ver algumas barraquinhas por aí que tem vários tipos de vaso. E uma certa feita eu pude ver um defeito em um vaso. O vaso era bonito, tinha uma aparência boa, né? Só que lá na parte de baixo, no cantinho, o vaso tinha um buraco. O vaso estava machucado. O vaso não estava inteiro por completo. O vaso estava igual algumas pessoas que chegaram aqui, um caco, sabe? O vaso até tinha valor, mas estava com defeito. Tinha valor, mas tinha defeito. Está entendendo, irmão? O porquê que o olheiro não jogou o vaso fora? Porque aquele mesmo vaso serviu. Glória a Deus. Você chegou aqui hoje pensando: Deus, que vaso eu sou nas suas mãos? Será que eu sou o vaso inteiro, preparado para carregar azeite? Ou será que eu sou um vaso rachado? Será que eu sou um vaso quebrado? Será que eu não tenho capacidade de servir? Talvez você achou que hoje poderia ser seu último culto. Só que Deus está lá do céu dizendo que não. Deus está lá do céu dizendo que a olaria ainda está aberta. Deus está lá do céu dizendo que você vai ser mais um vaso que vai ser quebrantado, mas que vai ser restaurado.
chegou aqui nesta noite, que está muito tempo parado, muito tempo sentado, passou muito tempo sem ser usado, passou muito tempo sem ser mexido. Só que Deus está lá do céu dizendo: a partir de hoje eu vou te colocar no seu lugar. Só que tem certas ocasiões que acontecem na nossa vida que a gente não deixa o próprio olheiro nos tirar do nosso desconforto e nos levar para uma zona de combate, e nos levar para uma zona de conflito. Mas muitas das vezes a gente começa a aceitar a proposta que os homens fazem. A gente começa a aceitar os banquetes que os homens vão dar. Irmão, Daniel capítulo 5, a Bíblia vai relatar que o rei Belsazar vai começar a fazer uma festa de prostituição. A Bíblia relata que ele separou 3 dias, irmão, para fazer uma festa de prostituição. Só que a Bíblia relata que o rei preparou um banquete lindo. Irmão, o rei poderia fazer 3 dias de festa de prostituição, 4 dias, 5 dias, uma semana. O problema do rei foi ter achado que ele podia fazer o que quisesse com o vaso só porque estava muito tempo sem ser usado. Sabe o que a Bíblia vai relatar? Quando o seu pai Nabucodonosor vem a falecer, eles começam a guardar todos os materiais do seu pai. Só que agora o rei Nabucodonosor, depois de ter feito todo esse evento, toda essa festa, depois de ele ter preparado todos os banquetes, ele pede para os seus servos ir lá e buscar tudo aquilo que estava guardado para começar a ser usado. E a Bíblia começa a relatar que a partir de agora ele vai pegar o vinho e vai começar a depositar sobre aqueles vasos. Então o erro do rei Belsazar não foi fazer 3 dias de festa de prostituição, não. O erro dele foi fazer o que quisesse com o vaso, só porque o vaso estava muito tempo sem ser usado, irmão. É uma coisa muito linda, né? A Bíblia é tão linda que naquela época já havia festa da carne. Naquela época fez 3 dias de festa de prostituição. Hoje só atualizou um pouco, hoje é 4. Na Bíblia já tinha carnaval, irmão. Você parou para pensar nisso? Então, a partir de agora, desse momento, quando Jeremias chega até a olaria e vê todo o processo do vaso, Jeremias, Senhor, eu estou pronto. Agora o Senhor Jesus quer fazer coisa rápida. Senhor, eu estou pronto. Pode me colocar em evidência. Senhor, eu estou pronto para o combate. Senhor, eu estou pronto para as afrontas. Pode me colocar no meu posto, que a partir de hoje eu quero ser. A partir de hoje eu quero ser um vaso. Um vaso cheio. Um vaso cheio da tua presença. Glória a Deus. Espírito Santo, a partir de hoje eu quero ser um vaso. Aquele vaso que começa a transbordar a tua presença. Aquele vaso que demonstra para fora, coloca para fora aquilo que realmente eu carrego aqui dentro. Tem pessoas aqui hoje, irmão, que foi chamado, mas não consegue exercer. Sabe por quê? Porque ela mesma quer bater de frente com ela mesma, quer bater de frente com eu, sabe?
E seu pensamento é: eu não sou capaz. Seu pensamento é: eu não vou conseguir. Seu pensamento é: eu sou fraco demais. Sabe por quê, irmão? Porque você não fez todo o processo que o barco, que o vaso tem que fazer. Talvez você parou pelo caminho. Deus só queria só mais um pouquinho do seu tempo. Deus só queria só mais um pouquinho para terminar de fazer a boa obra sobre a sua vida. E você se estacionou. E você parou por causa de uma decepção, por causa de um mal entendido, ou até mesmo porque Jesus pode ter levado alguém que você não queria, porque muitas das vezes a gente somos ignorantes sobre essas ocasiões. Muitas das vezes a gente não consegue aceitar aquilo que Jesus tem para a nossa vida. Então muitas das vezes a gente acaba se estacionando aonde Jesus só queria terminar só mais um processo na nossa vida. Glória a Deus. Sabe, às vezes faltou só mais um processo. É só mais um processo. Jesus está lá do céu dizendo: filho meu, já está acabando, aguenta firme, não desista, persista. É só mais um processo, você precisa chegar ao fim. Tem pessoas, irmãos, que não estão no momento ainda de começar a ser. Tem pessoas que ele mesmo por si próprio sabe até a chamada, sabe até o propósito que Jesus tem sobre a vida, mas quer adiantar. E Jesus está dizendo: não, filho. Não, filho. Falta ainda mais um processo sobre a sua vida. Irmãos, a gente precisa entender isso aqui. A gente precisa entender essa história. E a gente precisa se colocar à disposição do Pai para ser e fazer todas as vontades dele. Eu falei aqui semana passada, desde o momento em que a gente começa a servir a Deus, levanta as mãos para o céu e fala: Senhor, eu te aceito como o único, suficiente Salvador da minha vida. Irmãos, é vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então para de querer fazer as suas vontades, para de querer fazer o seu eu, e começa a fazer todo o processo que Jesus tem para a sua vida. Começa a deixar Ele trabalhar. Tem pessoas que entrou aqui nessa noite, irmão, dizendo: Senhor, quero eu ser um vaso de ouro. Vai ter pessoas, evangelista Guilherme, que vai sair daqui nessa noite, depois de um culto abençoado, gratificado por Deus, vai sair daqui hoje dizendo: Senhor, quero eu ser um vaso de ouro. Vai ter pessoas que vai sair daqui hoje dizendo: Senhor, quebra a minha vida e me faz de novo. Eu sei que vai. Sabe por quê? Porque adiantou aquilo que não era para ter adiantado. Acelerou aquilo que não era para ter acelerado. Mas tem pessoas aqui nessa noite que Jesus está dizendo: filho, tu está pronto. Só faz a minha vontade. Deixa o Senhor de lado e siga. A partir de hoje, irmão, se coloca à disposição do Senhor para ser, para servir. Começa a ter hoje aquilo que vem do céu, para você compartilhar aquilo que você tem. Sabe por quê, irmão? Tem muitas pessoas que querem ser antes de ter. Mas eu entendo com a Bíblia que primeiro você tem que ter, irmão, para depois você ser. Não tem como você ser se você não tem. Se coloque de pé.
Essa é a TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil do Coió para o Mundo, a casa do locutor e a emissora oficial do Ministério Seguir e Adorar em São Gonçalo, Rio de Janeiro, no YouTube.